Questão 75, essa questão aqui tá errada. A formiga, quando for escrever esses números aqui, ela se distraiu, tá? É o seguinte, eu vou escrever essa letra A aqui, por exemplo, tá? Essa letra A tá escrito o seguinte. Tá escrito 300 LH mais 60 vezes a raiz quadrada de 3L ao quadrado. Isso não era para estar escrito dessa forma, especificamente esse valor aqui, tá? Isso aqui era para estar escrito 60 raiz de 3 vezes L ao quadrado. Ou seja, o L ao quadrado era para estar fora do radical. Qual foi o erro que eles cometeram aqui? Eles fizeram o radical se estendendo até cobrir o L ao quadrado. E não é para cobrir, tá? Tá vendo? Em todas as opções, a raiz quadrada, quer dizer, o radical cobriu o L ao quadrado em todos. Então ficariam todas erradas. Agora, considerando, eu não sei o que vão fazer, se eles vão dar para todo mundo a questão, ou se eles vão considerar, faz de conta que ele tá certo, o radical só vem até aqui, tá? Então tem essa ressalva aí para fazer, tá? Essa questão fala que você tem que fazer uma obra num edifício, e esse edifício tem a forma de um prisma, formato de um prisma hexagonal regular. Como é que é um prisma hexagonal regular? O prisma hexagonal regular, ele tem uma base que é um hexágono regular. Só que ele é prisma, ele tem as arestas laterais, paralelas, né? Então o edifício tem essa forma. E ele deu aqui duas informações, L e H. O lado do hexágono vale L. E a altura é H. Ele deu essas duas informações. E ele quer que você calcule o custo para fazer o conserto disso, que tem a ver com a área e tem a ver também com o preço. Ele falou ainda que cada metro quadrado da lateral, das paredes laterais, ele vai ter um custo de R$40 por metro quadrado. Então o custo aqui é 40. Você terá um custo de R$40 por metro. E o teto, que é mais caro, né? O teto é mais caro, tem que ter cobertura, proteger da chuva, etc. O teto vai ter um custo de R$50 o metro quadrado. Então o que a gente tem que fazer para calcular o custo total para fazer essa obra? Eu tenho que calcular a área lateral, multiplicar por 40, e eu tenho que calcular a área desse hexágono aqui, que é o teto, e multiplicar por 50, ok? Essa área lateral está muito fácil de calcular, porque ela é composta por 6 retângulos. 6 retângulos. E cada retângulo desse tem a área L vezes H, base vezes altura, moleza. Então a gente tem aqui L vezes H, que é a área de um retângulo. Se eu multiplicar por 6, eu vou ter o total, porque são 6 retângulos desses, né? São 6 paredes, o prisma é hexagonal, então você tem 6 faces laterais. E aí eu vou multiplicar isso aqui por 40, porque isso aqui vai te dar o número de metros, né? Claro, se L estiver em metros e H estiver em metros, isso aqui vai estar em metros, então você tem o número de metros da área lateral, você vai multiplicar por 40, porque são R$40 o metro. Então isso aqui vai dar quanto? 240 LH. 240 LH é o custo para fazer a reforma, a pintura, sei lá, da parte lateral, das paredes externas. Agora, você tem que também calcular o teto, né? O teto é o seguinte: o teto é um hexágono regular de lado L. Isso aqui é L, né? A gente viu que isso aqui é L, aqui é L também. L. O hexágono, como é que eu calculo a área do hexágono regular? Você pode fazer de um jeito fácil. Você pode dividir ele em 6 triângulos. 6 triângulos equiláteros de lado L, né? E aí você pode calcular a área desse triângulo, ou você tem várias maneiras de calcular. Você sabe que a área de triângulo tem N maneiras de calcular. Eu gosto de fazer por essa continha aqui.
1 meio de BC seno alfa, que é 1 meio do produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. Porque é fácil que o alfa ali é 60 graus, porque é um triângulo equilátero, né? Então o ângulo ali é 60 graus. E o BC é L vezes L. Então isso aqui, vou fazer essa continha aqui no canto, a área de cada triângulozinho desse aqui vai ser 1 meio de B vezes C, vai ser L2, e o seno de 60, quanto é que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então a área desse triangulinho aqui deu L2 raiz de 3 sobre 4. L2 raiz de 3 sobre 4. Então vamos botar aqui L2 raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a área de cada triângulo desse. Só que são 6 triângulos, ó. Né? Eu peguei um só, a área do hexágono são 6 triângulos aqui. E aí você ainda tem que multiplicar isso aqui por qual preço? 50. Porque são 50 reais o metro quadrado. Então você tem que multiplicar isso aqui por 50. E aí você vai ter o custo total para fazer o teto. Quanto é que vai dar isso aqui? Olha só, esse 4 pode simplificar aqui com esse 6, que vai dar 3, e pode simplificar com esse 50, que vai dar 25, aí o 4 morre. Então isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 25, 75, 75 L2 vezes raiz de 3. Então o custo total para fazer essa obra aí é a soma desses dois valores aqui. O valor para fazer as paredes e o valor para fazer o teto. Então é 240 LH mais 75 L2 raiz de 3. Olha aqui, ó. Aqui, na letrinha da formiga, você vê 240 LH mais 75 raiz de 3. Só que tem aquele problema, tá? Ele tá tirando a raiz quadrada até o L ao quadrado. Isso não era para fazer, tá? Mas se tivesse graficamente correto aqui, seria isso aqui. Tá vendo? Fica fazendo letrinha pequenininha, aí não enxerga direito. Não viu que o radical tava indo até lá o L ao quadrado, que não era para ir. Preste atenção, que aí pessoal que faz a prova.